Você está estudando para concursos da VUNESP, concursos de prefeituras e precisa revisar tópicos de matemática? Vem comigo que a gente vai trabalhar mais uma questão da VUNESP, banca muito importante no mundo dos concursos, falando sobre um tópico bastante especial e recorrente nas provas da banca. Eu sou o Edu e nesse vídeo a gente vai falar sobre questões envolvendo cálculo com horas. Horas, minutos e segundo, para a gente poder entender bem como fazer isso sem se perder durante a questão. Vamos para a nossa lousa digital e ver a questão selecionada de hoje. Então, na nossa jornada de questões resolvidas de hoje, a gente vai trabalhar a questão número 8, que é uma questão que foi cobrada numa prova da VUNESP para soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, vamos ver a questão. Determinada ação foi realizada em 3 dias distintos. Então, ela aconteceu em 3 dias. Sendo que no primeiro dia, ela aconteceu das 9h25 até as 17h40. No segundo dia, ela aconteceu de 8h15 a 15h50. E no terceiro dia, ela aconteceu de 10h29 até 16h15. Supondo que a realização dessa ação pudesse ser efetuada em 3 dias, mas com igual período de tempo em cada dia, sem prejuízo qualquer, o período de tempo por dia seria D. Então, note que essa é uma questão em que ele te dá os intervalos de início e fim de cada atividade, essa atividade realizada em 3 dias diferentes, e ele quer que você calcule qual é o tempo de cada um dessas 3 atividades, e depois, sabendo qual é esse tempo total, a gente divide por 3 para ter 3 intervalos de tempo iguais. É uma questão tranquila, mas eu vou tentar mostrar um método de como você pode fazer isso para você não se perder na hora da prova. Então, vamos voltar lá para a lousa digital. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trabalhar esse cálculo para cada uma das 3 situações. Edu, como é que eu faço isso? Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo essa avaliação para o primeiro período, no dia 1. Como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer uma linha reta para a gente poder marcar os períodos de tempo. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar o horário do início, 9h25, e o horário do fim, 17h40. Eu vou colocar aqui 9 horas e 25 minutos e o fim, 17 horas e 40 minutos. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar as horas cheias desse intervalo, para a gente poder calcular quanto tempo ocorre entre cada um desses pedacinhos. Então, 9h25, a próxima hora cheia, 10 horas. Depois eu vou ter às 11 horas, depois meio-dia, depois 13 horas, depois 14 horas, depois 15 horas, depois 16 horas, depois 17 horas, e aí, por fim, 17h40. Tudo bem? Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular quantos minutos, quantas horas eu tenho em cada um desses pedacinhos. Então, entre 9h25 e 10 horas, quantos minutos eu tenho? Até 9h30, 5 minutos. Das 9h30 até as 10 horas, mais 30. Então, a gente tem aqui 35 minutos. Entre 10 e 11 horas, eu tenho uma hora cheia, então eu vou colocar aqui, 1 hora. Os outros intervalos aqui, também, todos 1 hora. 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora e 1 hora. Não, esse não, Edu. Esse aqui não é um período completo, é entre 17 horas e 17h40. Quantos minutos eu tenho? 40 minutos. Então, eu vou ter aqui 40 minutos. Então, se eu fizer essa contagem, eu vou ter 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Então, vamos lá. São 7 horas e eu tenho mais 35 minutos com 40 minutos. 35 mais 40 seria 7 horas mais 75 minutos. Mas eu sei que 75 minutos, eu posso dizer que é 60 minutos mais 15, né? E 60 minutos já é 1 hora. Então, eu posso reescrever isso como sendo aqui mais 1 hora. Então, 7 horas mais 1 hora, 8 horas e 15 minutos. Tudo bem? Então, veja, aqui eu só fiz o seguinte, eu coloquei isso numa reta, fui marcando esse tempo, né, os intervalos cheios e fazendo essa contagem. Só fiz isso. Vamos fazer isso para as 2 outras atividades, tá? Devagar, sem grande problema. Então vamos lá. No dia 2, temos a mesma situação. Então eu vou fazer uma linha reta e vou marcar nos extremos o início e o fim. Então 8h15 até 15h50. Então eu vou lá, 8 horas e 15 minutos e no final 15 horas e 50 minutos.
E no meio, eu vou marcar todos os períodos em que são horas cheias. Então, 8h15, próxima hora cheia, 9 horas, depois 10 horas, depois 11 horas, depois 12 horas, depois 13 horas, depois 14 horas, 15 horas e depois vai até 15h50. Então, vamos agora fazer a nossa avaliação dos períodos aqui, né, que a gente tem. Então, vamos lá. De 8h15 até 9 horas, a gente tem 45 minutos. Então, peraí, voltar aqui, selecionar o vermelho. Então, vamos lá, 45 minutos. De 9 às 10, uma hora cheia. 10 às 11, igual. Assim, todos esses períodos cheios de horas cheias, uma hora, uma hora, uma hora, até chegar nesse último, que é das 15 até as 15h50, são 50 minutos. Seguindo a mesma lógica do outro, a gente teria o quê? Vamos contar primeiro as horas cheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então, a gente já teria aqui 6 horas, mais... Agora eu vou pegar os minutos quebrados. 45 mais 50, que seria 95 minutos. Só que é aquilo que a gente já falou, né? Passou de 60, esses 95 minutos aqui, a gente pode dizer que é 60 mais 35 minutos, né? Então, esses 60 adicionam aqui no 6, então a gente ficaria com 7 horas e 35 minutos. Tranquilo? Muito bem, então a gente já tem os 2 primeiros dias, vamos fazer o terceiro, dia 3. No dia 3, mesmo procedimento. A gente faz uma linha reta e eu vou marcar os intervalos. Então, das 10h29 até as 16h15. Então, 10 horas e 29 minutos até 16h15. E faço o mesmo processo. Vou lá e marco os intervalos cheios. 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí eu vou ver agora sim as horas. Então, de 10h29 até 11 horas, até 10h30 é 1 minuto. 10h30 até as 11h30. 30 mais 1, 31 minutos. Depois eu tenho uma hora cheia, uma hora cheia, hora cheia, uma hora cheia, uma hora cheia. E de 16 até 16h15, 15 minutos. Então, se eu for fazer essa contagem, vamos contar as horas cheias. 1, 2, 3, 4, 5 horas. Então, eu tenho 5 horas mais 31 minutos. Mais 15 dá 46 minutos. Então, note que eu não tive mais que 60. Então, eu não consegui adicionar uma hora cheia novamente. Então, eu chego aqui no final. Temos aqui 5 horas e 46 minutos. Tudo bem? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que somar esses 3 períodos e depois somar todo o tempo e aí dividir em 3, que foi o que ele pediu na questão. Então, como é que eu faço isso, Edu? Eu vou colocar aqui 8 horas 15 minutos, 7 horas 35 minutos, pegando esses valores, tá? Falta aqui 5 horas e 46 minutos. Como é que eu faço esse tipo de conta? Primeiro, somos minutos, até porque se passar de 60, a gente pode jogar uma hora para lá e ficar só com o que sobrou, né? Então, vamos lá. 5 com 5, 10 e 6, 16, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 com 3, 5. 5 com 9, 5 com 4, 9. 96 minutos. Aí soma as horas. 7 com 5, 12. Com 8, 20. Então, eu tenho 20 horas e 96 minutos. Aí é aquilo que eu falei para vocês. 96 minutos, a gente pode escrever como 60 minutos mais 36. Certo? Então, esses 60 minutos eu posso adicionar na hora cheia. Então, isso é a mesma coisa que escrever 21 horas e 36 minutos. Então, o total de tempo total dessas 3 atividades, ele foi de 21 horas e 36 minutos. E aí, o que acontece? A gente precisa dividir isso por 3. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar as horas e dividir por 3. Então, dividindo por 3. 21 horas dividido por 3 dá 7 horas. Legal, deu redondinho.
36 minutos dividido por 3. Se a gente fizer aqui do lado, 36 dividido por 3, 1 vezes 3, 3, 0, desce o 6, 2 vezes 3, 6, então é 12. Então dá 7 horas e 12 minutos, tudo bem? Então, se eu pegasse o tempo total dos 3 eventos, somasse e dividisse em 3 partes iguais, quanto daria? No nosso cálculo, 7 horas e 12 minutos, alternativa letra D de dado. Então, notem. Eu demorei aqui 10 minutos para fazer, mas por quê? Porque eu fui explicando passo a passo, fui explicando a lógica. Na hora da prova, você ter esse tipo de organização ajuda a você construir rapidamente a resposta, fazer as contas, sem grandes problemas, sem grandes sobressaltos e garantir uma questão tranquila como essa. Beleza? Gostou dessa resolução de questão? Compartilha com seus amigos que estejam estudando para concursos da VUNESP. Nosso objetivo aqui é tentar trazer o máximo de conteúdo que possa ajudar vocês nessa trajetória. Compartilha com os amigos, assina o nosso canal, clica, ativa o sininho, porque você vai ter acesso a novidades, a novas questões que estão sendo desenvolvidas. A gente vai ter outros conteúdos que também podem ser utilizados por vocês na preparação. Eu espero que essas ações possam contribuir para a sua preparação, sua jornada em provas da VUNESP. É isso, a gente fica por aqui e voltamos no próximo vídeo do Jornada de Questões Resolvidas. Até lá!